bem-vindos a mais um podcast do Cantinho dos Três Amigos. Hoje estamos com dois convidados ilustres, Elton Bonfim e Davi Aurélio. Trabalham em serviços que são considerados essenciais pela Prefeitura e pelo governo. Hoje iremos entrevistar e saber um pouco mais da rotina dessas duas pessoas. Eu sou o Gabriel Cabral, tenho 21 anos e junto com meus colegas Oswaldo, Isidoro Júnior e Gustavo Neves, vamos começar a nossa apresentação do podcast de hoje. A pandemia atingiu o mundo inteiro de diversas formas, e o Brasil não foi exceção. A pandemia atingiu especialmente o pessoal da área do comércio, que por conta da disseminação do vírus e dos altos casos na cidade, tiveram que fechar suas portas por tempo indeterminado. Alguns serviços não puderam parar, por conta de serem considerados essenciais, como mercados, correios, a área de saúde, enfim. E hoje, estamos com dois convidados que trabalham nesses serviços essenciais e nos contaram um pouco sobre a sua rotina e como tem sido, pois nesse momento não está sendo fácil para ninguém. A pandemia está forte no país, mesmo com a vacina ainda muitas pessoas estão doentes, leitos de UTI estão muito ocupados, e nesse momento seria bom ouvir das pessoas que são consideradas serviços essenciais como está sendo sua rotina e quais foram os cuidados que suas empresas tomaram para que ninguém fosse contaminado pelo vírus, uma vez que eles não puderam parar. E também hoje iremos saber a opinião dos nossos convidados sobre as ações da prefeitura em relação a fechar muitos comércios e colocar esses serviços como serviços não essenciais, segundo a própria prefeitura. Boa noite, eu sou Elton Rodrigues Bonfim, tenho 21 anos e trabalho no mercado do Pão de Mel no Açougue. Boa noite, meu nome é Davi, tenho 22 anos e trabalho na papelaria Montes. A gente tem uma agência terceirizada pelos Correios, onde a gente faz vários tipos de postagens. Quer começar, Gustavo? Bom, me chamo Gustavo, tenho 23 anos. E a minha pergunta para o Elton é o seguinte: como foi o impacto da crise econômica devido à pandemia do coronavírus? Para nós no mercado, o impacto foi muito grande, porque a gente teve que aumentar o preço de cada coisa que a gente vendia. Então, como o pessoal ficava muito em casa, a crise bateu muito forte, ao ponto de eles comprar menos com a gente. É interessante essa sua fala, Elton, e aproveitando um pouco do que você falou, eu também gostaria de saber, vocês dentro do mercado tiveram que se reinventar por conta da pandemia ou tudo seguiu como era antes? A gente meio que seguiu o que era antes, só tendo um pouco de mais cuidado, assim, para atender as pessoas, como a gente está meio à frente junto com eles ali, que era mais perigoso. Mas a gente meio que ficou normal, assim, as coisas. Entendo, e puxando um pouco isso também, quais foram as medidas de segurança que o mercado adotou? Meio que aquele que estava na lei, assim, uma pessoa por família entrar, a distância de 1,5 m, álcool em gel nas portas, foram essenciais para o modo de segurança que a gente fez para tentar diminuir o risco de pegar a doença. E por conta dessa doença, você sabe de algum caso se houve baixa ou alta do consumo do produto no mercado durante a pandemia? Por causa da doença, muita gente ficou em casa, então o mantimento ia acabando. Para nós, mesmo com a crise e tal, teve aumento no tanto de coisa que a gente vendeu. E a pessoa fica mais em casa e ela gasta mais. Então ela é obrigada a ir comprar mais. Então ele acabou, como pode dizer, aumentando o consumo das pessoas. Você acha que a pandemia fez com que o pessoal exagerasse cada vez mais no comércio local? Eu não acho muito, sim. Acho que o pessoal, para mim que trabalha no supermercado, eu já vi bastante pessoa falar que já estava com a doença e tal. Para nós, para eles, nós só estamos ali para atender. Não muda muita coisa para eles. Nesse momento, que é uma coisa que está acontecendo muito diferente no nosso país, como tem sido a sua rotina no mercado? Porque eu acho que não deve ser como era antes, né? Cara, digamos que não mudou muita coisa. É mais a parte de se cuidar. Mas de resto, eu vou de cada serviço do mesmo jeito. Só muda que agora eu tenho que ter mais cuidado com as pessoas que estou atendendo. Porque você não sabe se a pessoa está infectada ou não, se é alguém da família. Então, tipo, a chance de você pegar, tendo contato ali com a pessoa é muito grande.
dessa contaminação e desse risco do vírus, qual foi o seu maior desafio? E o maior desafio, eu acho que é você ali estar em casa e trabalhar. Porque você sabe que, como você está exposto ali, você tem a chance de pegar. Para mim, que eu tenho uma irmã pequena ou moro em casa que tem bastante criança, se eu pegar é muito arriscado. E eu posso passar para ela de algo ruim acontecer. Obrigado, Elton, pela sua participação conosco, contando como é a sua rotina no mercado e todas as medidas de segurança que vocês tiveram que adotar lá. Claro que, além do mercado, outro serviço essencial que também não pôde parar foram os Correios. Gostaria de saber sobre a sua rotina, Davi Aurélio, e acho que, nesse momento, meu colega Oswaldo pode começar a sua entrevista. Bom, eu sou Oswaldo, tenho 22 anos e vou trocar uma ideia com o Davi aqui. Para você, Davi, qual que foi a maior diferença que você viu na sua rotina no trabalho aí? Foi a mudança nessa parte de se cuidar mesmo, né? A gente também, além de estar indo todo dia trabalhar, como o Elton falou, tá sujeito a pegar o vírus, a gente também tinha que passar essas orientações para as outras pessoas. Então, o que mudou no trabalho na loja também foi isso, conscientizar as pessoas na hora da postagem a usar máscara, a passar álcool gel também, para que a gente, além de não se contaminar, cuidar para que as outras pessoas também não se contaminassem. E qual que foi o seu maior desafio? Um desafio, além de ter que ir trabalhar todos os dias, né, quando a pandemia começou a chegar num estágio mais crítico, foi também conscientizar as pessoas, assim, que as postagens delas, assim, poderiam sofrer algum tipo de atraso também, porque com a pandemia o Correio suspendeu algum pessoal, né, então ficou com menos funcionários trabalhando em várias partes do país. E com isso, muitas encomendas acabaram sofrendo um acréscimo no prazo de entrega. Não, daí só é isso que a gente teve que explicar também para algumas pessoas. Algumas encaram de um jeito, outras já não entendem assim com tanta calma, sabe? Mas faz parte, né? Eu ia perguntar um pouco mais sobre isso também, como que vocês lidam com as reclamações da população, né? Tem gente que entende, gente que não entende, o negócio que comentou ali. Isso, assim, a gente faz com bastante transparência essa parte, só que assim, a gente é só uma agência de postagem, então a gente não tem um controle interno do que é postado. Então se a encomenda dela não chegou, a gente pede o comprovante dela e pede para ela fazer uma reclamação no site dos Correios. Inclusive teve um exemplo que eu fiz esse mês com um cliente, eu peguei o comprovante dele, fiz a reclamação no site e fui acompanhando. Então, tudo que eles me passavam, eu passava para o cliente, até que a carta dele chegou, com acréscimo, acho que um atraso de 10 dias no prazo, mas passou, e aí eu entreguei para ele, né? Mas é sempre com bastante transparência. A gente também passa o número dos centros de distribuição, para ele saber se a encomenda dele já está na cidade, ainda onde que está, se já está a caminho, se ainda não saiu da outra cidade. As pessoas têm que entender também que não tá fácil para ninguém, né, nesse momento aí. Essa parte está bem complicado, né? Então vai do bom senso também de cada um. E tá tendo bastante sobrecarga no setor de vocês, hein? Assim, eu tava conversando com um amigo hoje mais cedo, eu tava falando para ele que, assim, tipo, eu dou sempre como exemplo o Natal do ano passado, que foi com muita pandemia também, assim, teve bastante aumento, porque as pessoas não podiam se visitar, sair, ir na casa do outro, então aumentou muito os envios pelo correio. Mas assim, a gente não tem um desafio tão grande nessa parte. A gente sempre consegue postar, tudo bem tranquilo, enviar também. A única coisa assim que complica no sobrecarga é um pouquinho sobre o desafio também das entregas, né? Pelo acúmulo assim no fluxo de postagens acaba atrasando uma ou outra, né? Falando um pouco mais aqui agora sobre trabalho e a situação que a gente está tendo no país no momento, vocês tiveram alguma experiência relacionada a contratos suspensos ou salários não pagos aí na empresa? Assim, na nossa empresa especificamente não, porque a gente é papelaria e correios. Então, no caso, por eu ser o único funcionário ali, acabou não acontecendo isso. Mas a gente sabe que nos correios, em geral, aconteceu. Teve, além do corte do pessoal, alguns serviços foram suspensos, tipo serviços prêmios, assim, tipo Sedex 10, Sedex 12, que são serviços que a postagem chega no outro dia para as pessoas, né? Então, como houve corte de pessoal, a gente sabe que teve contrato suspenso também, essas coisas, por isso alguns serviços não puderam continuar em vigor, né? Tem uma curiosidade também, como que ficou a situação de funcionários que
que é do quadro de risco, né? O que mora com pessoas nessas condições, se elas tiveram que ser afastadas ou como que ficou a situação delas? Assim, né, nessa parte a gente sabe que teve bastante gente que acabou, né, pegando, então ficaram, assim, afastados umas 2 semanas, assim, acompanhando bem tudo o processo para ver se já podia voltar. A gente tem um exemplo do senhor que coleta as postagens lá na loja. Tanto ele como a esposa dele pegaram, né? Então ele ficou da quarentena, cumprindo os dias necessários para poder voltar. A gente sabe que também teve outras pessoas que ficaram ainda mais tempo por acabarem evoluindo para um quadro um pouquinho mais crítico. Né? Davi, aproveitando um pouco do que você falou, eu gostaria de saber como é a sua rotina e como foi o processo de adaptação da empresa para as normas de segurança, tanto para vocês funcionários como para os próprios clientes. Assim, então, a primeira coisa foi, a gente estudou tudo quando saiu o decreto, né? O que podia, o que não podia, bem certinho. A gente imprimiu uns cartazes, assim, colocando como conscientização para as pessoas. E aí a gente deixava disponível já na porta o álcool em gel. A gente exigia o uso da máscara por lei, agora a gente tem que pedir mesmo. Então, aí a gente conversava com as pessoas, orientava também. E a gente também começou a se cuidar mais, né? Sempre tá lavando a mão, sempre tá passando álcool gel. Cada cliente que a gente atende, a gente já passa álcool gel, né? Então a gente tem que redobrar os cuidados, né? Não só no trabalho, mas também no caminho até o trabalho. Entendo. E até queria saber de você e do Elton também, se houve algum caso dentro da empresa de vocês que algum cliente não quis usar máscara e por conta disso houve algum problema, uma briga, alguma coisa assim, pelas pessoas desrespeitarem as normas de segurança impostas pelo governo e pelo estabelecimento de vocês? No meu estabelecimento, tipo, não teve nenhum caso de alguém tipo, se recusar a usar máscara. Geralmente todos estão usando, é só na parte de entra de um por família. Já teve caso de a pessoa querer brigar, arranjar briga. No nosso caso, a mesma coisa. Porque, assim, como a gente é uma loja, também a gente tem cliente, a maioria dos clientes são fixos, assim. A gente já tem eles, assim, de anos mesmo. Então, eles não reclamaram de ter que usar máscara ou seguir essas orientações. Mas essa de entrar um por família, mesmo estarem sabendo, eles não cumprem. Eles acabam entrando mais de uma pessoa. Vocês, como serviços essenciais, não pararam durante a pandemia, mas muitos serviços foram interrompidos por conta dessas novas normas impostas que foram feitas pela prefeitura. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é a sua opinião sobre essas medidas abordadas pela prefeitura com relação aos serviços não essenciais. Olha, eu acredito que essa questão ela gera bastante polêmica, né? Porque muita gente também fala que você parar serviços que dizem que não são essenciais vai resolver o problema, mas por outro lado, às vezes ela pode causar um problema até maior, né? Porque a gente sabe que depois que tudo isso passar, a gente vai acabar sofrendo um período aí que vai ter muito desemprego, vai ter muita empresa, principalmente pequenos empresários, assim, vão quebrar, né? Então é um assunto bem polêmico mesmo. Eu acredito que o que valia mais era uma conscientização geral das pessoas, né? Porque muita gente, assim, como mesmo com muitos serviços parados, assim, continuaram saindo, se reunindo, fazendo festas, tipo, clandestinas, assim. E aí o que adianta você parar serviços que dizem que não são essenciais, continuar se espalhando o vírus, isso aí vai acabar só continuar a doença se espalhando, pessoas sofrendo e ainda por cima vai ter uma crise de desemprego e problema financeiro para o país também. Minha opinião sobre isso, tipo, eles tomar uma medida de serviços não essenciais, tipo, não tem muito cabimento, porque tem serviço, digamos assim, tem 5 pessoas trabalhando. Então aí já não é bastante. Quanto supermercado agora, tipo, igual hoje. Hoje eu trabalhei das 8 até as 8 com o mercado fervendo. Tipo, mesmo parando, os lugares ainda continuam cheios. Então se é essencial ou não, tipo, tiver uma baixa de funcionários, isso já ajuda, porque a pessoa vai estar ali trabalhando. Chega no final do mês, o serviço que não é essencial, ela já não tem dinheiro para conseguir pagar suas contas. Eu acho que poderiam
a liberar todos os serviços, mas com uma baixa de um pouquinho mais de segurança e tal. Eu acho que seria uma boa ideia, porque tem serviços não essenciais, mas, tipo, como eu posso explicar direito, mas de jeito. Outra coisa também é esse, né, essa medida de você reduzir o horário do comércio, né? Tipo, vamos supor das 10 às 5. Isso também acaba sendo um pouquinho negativo porque você dá menos tempo para as pessoas fazerem as compras e às vezes na correria, na pressa ou até no desespero as pessoas acabam indo no mesmo horário ou acabam ainda tendo mais aglomeração do que no horário normal, quando as pessoas têm mais tempo, mais calma, não precisam fazer tudo na correria, né? Então, às vezes, essa medida acaba sendo um tiro no pé também. Realmente, igual vocês comentaram que por conta disso, muito lugar tem aglomeração, tanto como ela comentou no mercado, e você na loja, por conta disso, dissemina mais o vírus. Então, eu acho que eles deviam talvez repensar essa política de serviços não essenciais e começar a tentar abrir aos poucos uma norma talvez mais restritiva ou dando novas regras, mas que mantesse o comércio aberto para manter os empregos e a economia em dia, né? Para que não complicasse de vez. Eu gostaria de agradecer a presença tanto do Elton como do Davi, que disponibilizaram um tempo para vir falar com nós e explicar um pouco sobre a sua visão em relação tanto aos serviços essenciais como a pandemia e as ações, tanto da prefeitura como do governo, em relação à crise que estamos vivendo. A pandemia é uma coisa que eu creio que não vai passar tão rápido, mesmo com a vacina acontecendo agora e muita gente sendo vacinada, a pandemia ainda vai continuar por algum tempo. Segundo especialistas, pode vir uma terceira ou no máximo até uma quarta onda da pandemia no país, se as pessoas não começarem a se conscientizar e tomar conta de suas ações e a melhorar seus conceitos. Eu gostaria de novamente agradecer meus colegas Oswaldo e Gustavo também por estarem na entrevista e participarem conosco. E muito obrigado por ouvirem nós até agora. Eu sou Gabriel Cabral e até